Zootopia 2 está dando muito no que falar desde que chegou aos cinemas, sendo considerado por muitos tão bom quanto o primeiro filme, ou até melhor. Mas sabia que várias coisas bem interessantes foram deletadas da nova animação da Disney? Uma teoria bem popular antes do lançamento de Zootopia 2 era que haveria um triângulo amoroso entre Judy, Nick e Pato Alberto. Mas isso acabou não sendo verdade. Porém, essa teoria não surgiu do nada, porque esse triângulo estava nos planos iniciais para a produção. O indício disso vem do livro de Zootopia 2, lançado antes do filme, que reconta a história do longa de uma forma diferente. É muito comum que produções cinematográficas ganhem versões em livros, que são chamadas de novelizações. Mas, como essa novelização saiu antes do filme, ela teve que se basear em versões não finalizadas do roteiro. E adivinha, no livro existem certos diálogos que dão a entender que Pato Alberto e Judy estão flertando, o que faz Nick ficar com ciúmes. Judy também demonstra se sentir culpada por estar se dando bem com Pato Alberto após Nick ter sido preso. Se o filme também tivesse seguido por esse caminho, teríamos visto um triângulo amoroso entre os dois personagens e o vilão secreto do filme. Algo parecido com o esquema que acontece no primeiro Frozen, em que Anna fica entre Kristoff e Hans, que também revela ser um vilão no filme. Talvez tenha sido por isso que essa ideia foi descartada de Zootopia 2. Surpreendente, né? Hoje vamos falar sobre as 15 cenas e personagens que você não sabia que foram deletados de Zootopia 2. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos! Uma das coisas que mais chamou a atenção do público após o lançamento do primeiro teaser de Zootopia 2 foi a aparição de uma figura misteriosa de capuz, que ao que tudo indicava era o vilão principal do filme. Isso ficou claro quando ele apareceu na frente de Nick, Judy e Gary, os deixando assustados. Naquele momento tinha ficado claro que a identidade do antagonista de Zootopia seria um segredo e que ele usaria esse capuz para que ninguém pudesse ver seu rosto. Mas no final das contas, o antagonista encapuzado simplesmente não apareceu no filme. Apesar disso, o vilão verdadeiro realmente escondia sua identidade, sendo o Pato Alberto. Só que ele, em momento nenhum, apareceu com a aparência vista no trailer, indicando que o filme simplesmente desistiu dessa ideia após o lançamento do teaser. Gary foi uma das principais adições de Zootopia 2, já que toda a história gira ao redor dele. Ele parece ser um vilão em sua primeira aparição, mas isso muda completamente assim que Judy o encontra e os dois conversam. É a partir daí que o filme passa a se desenrolar. Porém, inicialmente, o Gary seria muito diferente. Foram feitas muitas artes conceituais com diferentes visuais do Gary, em que ele vestiria um casaco. Em certas versões, a cobra teria uma aparência bem mais assustadora do que a que vemos na versão final. Pensando nisso, será que em algum momento a ideia era que Gary realmente fosse o vilão do filme? Faz sentido, já que personagens do bem raramente são retratados como assustadores. Mas talvez a ideia fosse fazê-lo ter uma aparência mais vilanesca, justamente para os espectadores acharem que ele é o antagonista. Se for o caso, a Disney acabou mudando de ideia e deixando Gary bem fofo. O prefeito Cavalgante é o mais engraçado dos prefeitos de Zootopia que tivemos o prazer de ver. E olha que o primeiro filme tinha mostrado dois deles, o Leonardo e a Bellwether, que foi prefeita por um tempinho antes de ser desmascarada por Judy e Nick. Mas sabia que decidir quem seria o novo prefeito da cidade foi um grande desafio? E não estamos falando das eleições do universo de Zootopia, mas sim do processo criativo que envolveu a criação do Cavalgante durante o desenvolvimento do filme. Os artistas sempre tiveram planos de fazer o novo prefeito ser um animal bem grande, mas o animal em questão foi um mistério por um bom tempo. Numa das versões, o prefeito seria um canguru. Pela arte, o personagem teria um jeito um pouco mais calmo e reservado do que o Cavalgante, que é uma estrela dos cinemas e também um alívio cômico na maior parte do tempo. Já em outra arte conceitual, o prefeito seria um elefante, um animal ainda maior que um cavalo ou canguru. Nessa versão, dá pra ver que a personalidade do prefeito seria bem mais séria e severa do que a do Cavalgante e a do canguru. Ele provavelmente seria bem mais antagonista que o Cavalgante, quem sabe tendo sido cogitado para ser o vilão principal. Se for mesmo o caso, dá pra entender o motivo de terem deixado o prefeito elefante de lado, já que deixaria a história muito parecida com a do primeiro Zootopia. Diz aí,
Qual prefeito você prefere? O Cavalgante ou uma das versões que não foram pro filme? Comente aqui embaixo o hashtag prefeito pra gente ver sua resposta. Zootopia adora fazer referências a clássicos do cinema. A existência do Sr. Big é a prova disso, já que ele é uma homenagem ao Don Corleone de O Poderoso Chefão. E os dois filmes nem tentam disfarçar isso. Em Zootopia 2, o filme que seria referenciado é O Silêncio dos Inocentes. Isso faz bastante sentido, já que esse é um clássico dos filmes policiais. O filme é sobre uma detetive chamada Clarice, que está investigando um assassino em série e decide conversar com Hannibal Lecter, um detento que cometeu vários crimes terríveis, porque Hannibal sabe como o foragido pensa. A ideia era que houvesse uma cena em Zootopia 2 em que Judy iria atrás da Bellwether na prisão para ter uma conversa com ela, numa tentativa de entender melhor o mistério do longa. A cena duraria 4 minutos e reproduziria, palavra por palavra, o primeiro encontro entre Clarice e Hannibal. Só que Jared Bush, o co-diretor de Zootopia 2, explicou que a cena foi descartada após ser gravada, porque ele e o resto da equipe de produção do filme perceberam que a cena provavelmente afastaria as crianças. Mesmo assim, houve uma pequena referência a Silêncio dos Inocentes no final do filme, em que Bellwether consegue escapar da prisão, igual a cena em que Hannibal Lecter consegue escapar no final do clássico. Quem sabe nós vejamos mais paralelos entre os dois personagens em Zootopia 3, já que existem boas chances de a Bellwether ser a vilã dessa sequência. Jesus é um dos personagens que mais mudou durante o desenvolvimento de Zootopia 2, o que é algo bem curioso, já que ele nem é um personagem tão importante assim, apesar de sua personalidade e visual serem incríveis. Sério, antes de ter essa aparência de cowboy, ele seria um agente secreto. Sim, você ouviu o que ouviu e sim, isso é um absurdo. Existem várias artes conceituais do Jesus espião antes de ser decidido que ele seria apenas um cara que sabe das coisas. Inclusive, em uma dessas versões, ele era uma minhoca. Seria legal vê-lo como um agente secreto, mas a roupa de cowboy é bem mais descolada. Quase teve outro réptil espião no filme, mas esse aqui foi completamente deletado. Ele seria um crocodilo com um terno igual à versão antiga do Jesus, o que faz a gente questionar como seria a história da produção para que alguns personagens répteis fossem espiões. Seria uma referência àquela teoria da conspiração que fala que aliens reptilianos dominam o mundo em segredo? Se fosse algo assim, a história de Zootopia 2 teria sido muito mais diferente do que jamais poderíamos imaginar. Mas essa franquia faz referência a todo tipo de coisa, então nem dá pra duvidar. A cena inicial de Zootopia, em que Mickey e Judy se disfarçam junto do Finnick, foi uma das coisas que sabíamos que aconteceria desde os trailers, e é hilária. Mas o disfarce deles poderia ter sido totalmente diferente, com Judy vestindo uma roupa laranja ao invés de rosa e Nick estando bem mais arrumado do que na versão final, fingindo estar trabalhando com venda de buquês. Não sabemos se a missão em que eles usariam esse disfarce seria a mesma do início do filme ou se isso também mudou, mas o Finnick também está fingindo ser um bebê aqui, diferente de outro disfarce bem mais bizarro que Mickey e Judy usariam no filme, onde quem fingiria ser o bebê seria o Mickey. Nem nos pergunte por qual motivo ele usaria esse disfarce com o Finnick podendo fazer isso. Talvez o velho amigo do Nick não estivesse mais disposto a ajudá-lo? De qualquer forma, a imagem é muito engraçada por si só. Será que os personagens do universo de Zootopia seriam burros ao ponto de não perceberem que tem algo de muito errado com esse neném? Inclusive, também teria sido bem engraçado ver a Judy com essa peruca. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Outro disfarce tão engraçado quanto esse é o de idosas. Tanto o Nick quanto a Judy iriam se disfarçar de velhinhas. Nossa, eles são realmente muito profissionais, não é? Isso daqui teria sido tão engraçado de se ver que torcemos para que essa ideia seja reaproveitada em Zootopia 3. A família da Judy nunca teve muito destaque desde o primeiro filme, já que a coelha vai embora de sua cidade natal para viver em Zootopia. Mas havia planos de eles aparecerem mais, tanto no primeiro filme quanto no segundo. Nele, haveria uma cena em que Judy e Nick comeriam na casa da família dela, ao lado de seus vários irmãozinhos coelhos. Uma bagunça que só. Vamos admitir logo, isso seria uma baita de uma bagunça, mas também seria muito fofo. O Milton Linsley foi realmente uma pedra no sapato da Judy e do Nick.
E ao contrário do Pato Alberto, muitos conseguiram imaginar que ele era um vilão desde o início. Afinal, o jeitinho dele exala maldade. Mas sua aparência podia ser ainda mais snob e vilanesca se tivessem seguido as artes conceituais, em que Milton seria ainda maior e imponente. Talvez essa versão dele não tivesse perdido na luta contra o prefeito Cavalcante, mas quem sabe? A versão final da Doutora Fusby é bem fofa, mas as artes conceituais da Hamster também contam com altas doses de fofura. No geral, os seus visuais alternativos passam aquela vibe de senhora inteligente, mas algumas parecem roupas geralmente vestidas por mulheres ainda mais velhas. No geral, todas são boas, mas dá pra dizer que a versão final realmente é a mais equilibrada. Se você tiver uma opinião diferente e preferir uma das artes conceituais, sinta-se livre para falar qual é seu visual favorito da Fusby. Tem alguns detalhes que nem conseguimos entender o porquê de serem modificados durante o desenvolvimento de um filme. E esse é o caso do final da cena de perseguição no início, em que Judy faz um carro cair em cima da estátua do Cavalcante. Originalmente, haveria um helicóptero nessa cena, e o helicóptero seria pintado nas cores de uma girafa. É um detalhe pequeno e que não muda nada de verdade, mas vai dizer que não seria legal ver um helicóptero girafa sobrevoando a cidade nesse momento? Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!